Imagine que você e uma pessoa fazem exatamente o mesmo trabalho, mesma função, mesma experiência, mesmas horas por semana, mesma qualidade de entrega. A diferença é que você faz esse trabalho no Brasil e ela faz nos Estados Unidos. No final do mês, a diferença entre os dois salários vai te surpreender e vai te fazer pensar sobre coisas que provavelmente você nunca parou para calcular direito. Vamos fazer essa comparação com números reais, de profissões reais, e entender o que está por trás dessa diferença. Vamos começar com uma profissão que qualquer pessoa conhece: o professor. No Brasil, um professor de ensino médio com experiência ganha em média entre R$3.000 e R$5.000 por mês, dependendo do estado e da rede de ensino. Nos Estados Unidos, um professor de high school, o equivalente ao ensino médio, ganha em média entre $45.000 e $60.000 por ano. Isso dá entre $3.755.000 por mês. Convertendo pelo câmbio atual, estamos falando de aproximadamente R$22.000 a R$30.000 por mês. Mesmo trabalho, entre 4 e 6 vezes mais. Vamos para a área da saúde. Um enfermeiro no Brasil ganha em média entre R$3.500 e R$6.000 por mês. Nos Estados Unidos, um enfermeiro registrado ganha entre $60.000 e $80.000 por ano, o que dá entre R$35.000 e R$47.000 por mês no câmbio atual. A diferença começa a ficar difícil de processar. E na área de tecnologia, onde a comparação é ainda mais dramática. Um desenvolvedor de software com 3 a 5 anos de experiência no Brasil ganha em média entre R$8.000 e R$15.000 por mês, dependendo da empresa e da cidade. Nos Estados Unidos, o mesmo perfil ganha entre R$90.000 e R$140.000 por ano. Isso representa entre R$53.000 e R$82.000 por mês. 5 a 6 vezes mais, para o mesmo trabalho. Mas espera, antes de concluir qualquer coisa, precisamos entender por que essa diferença existe. Porque ela não é arbitrária, não é injustiça aleatória. É o resultado de fatores muito específicos que precisam ser entendidos para que a comparação faça sentido real. O primeiro fator é a produtividade da economia. O PIB per capita dos Estados Unidos, que mede a riqueza gerada por pessoa na economia, é de aproximadamente $80.000 por ano. O PIB per capita do Brasil é de aproximadamente $9.000 por ano. A economia americana gera quase 9 vezes mais riqueza por pessoa do que a brasileira. Quando uma economia gera mais riqueza por pessoa, ela pode pagar mais por trabalho. Não é opinião, é matemática. O segundo fator é a produtividade do trabalhador. Isso não é uma crítica ao trabalhador brasileiro. É sobre o ambiente em que ele trabalha. Infraestrutura, acesso à tecnologia, sistemas de saúde que mantêm as pessoas produtivas, educação que forma mão de obra mais especializada, sistemas jurídicos que facilitam negócios. Tudo isso afeta o quanto de valor um trabalhador consegue gerar por hora trabalhada. Um trabalhador americano, operando com toda essa infraestrutura, gera mais valor por hora do que o mesmo trabalhador operaria em um ambiente com menos recursos, e por isso é remunerado com mais. O terceiro fator é a carga tributária sobre o trabalho. No Brasil, contratar um funcionário com salário de R$5.000 custa para a empresa em torno de R$8.000 a R$9.000, quando somados todos os encargos trabalhistas. O custo do trabalhador para a empresa é muito maior do que o salário que ele recebe. Nos Estados Unidos, os encargos sobre o trabalho são significativamente menores. A empresa paga mais perto do valor real que o trabalhador recebe. Isso permite que mais recursos sejam direcionados ao salário em si. O quarto fator, e talvez o mais importante para entender a realidade prática, é o custo de vida. Um salário de $5.000 por mês nos Estados Unidos não tem o mesmo poder de compra que $5.000 por mês no Brasil teria. Aluguel em São Paulo para um apartamento de 2 quartos em bairro razoável, em torno de R$3.000 a R$5.000 por mês. Aluguel equivalente em Nova York, entre $3.000 e R$5.000 por mês. Quase a mesma proporção. Plano de saúde no Brasil, entre R$500 e R$1.500 por mês para cobertura razoável. Plano de saúde nos EUA, entre $500 e R$1.500 por mês. E frequentemente mais. Gasolina, energia, internet, alimentação. Tudo proporcionalmente mais caro nos EUA, quando medido em dólar. Então a comparação mais honesta não é salário bruto. É poder de compra real, depois do custo de vida. E aqui os números ficam mais complexos. Em cidades como Nova York, São Francisco e Seattle, onde os salários mais altos se concentram, o custo de vida é tão elevado que o poder de compra real de um profissional de tecnologia ganhando $120.000 por ano pode ser comparável ao de um profissional bem pago no Brasil, quando consideradas as despesas básicas de moradia, saúde e transporte. Mas em cidades menores e estados com custo de vida mais baixo, como Austin, Raleigh ou Nashville, onde os salários ainda são significativamente maiores que no Brasil, mas o custo de vida é muito menor que em Nova York, a vantagem real do profissional americano ou do brasileiro que trabalha remotamente para empresas americanas se torna muito mais clara. E essa última categoria, o brasileiro que trabalha remotamente para empresas americanas, recebendo em dólar, mas vivendo no Brasil, com custo de vida em real, é onde a diferença se torna mais dramática de todas. Um desenvolvedor brasileiro trabalhando remotamente para uma empresa americana e recebendo $80.000 por ano, algo bastante comum no mercado de tecnologia atual, recebe o equivalente a aproximadamente R$47.000 por mês e paga aluguel, mercado, restaurante e transporte em reais. Esse é o cenário onde a diferença cambial e de custo de vida trabalha completamente a favor do profissional brasileiro. Mas voltando à pergunta original, quanto você ganharia fazendo o mesmo trabalho nos Estados Unidos? A resposta honesta é entre 3 e 6 vezes
vezes mais, dependendo da profissão, mas com um custo de vida proporcionalmente mais alto nas grandes cidades americanas, que absorve parte dessa diferença. A diferença real de qualidade de vida entre trabalhar nos EUA e no Brasil depende muito de onde nos EUA, qual profissão, qual estrutura de vida você constrói lá e quais aspectos de qualidade de vida você prioriza. O que os números mostram com clareza é que para profissionais de tecnologia, saúde especializada, engenharia e algumas áreas jurídicas e financeiras, a diferença salarial é tão grande que mesmo com o custo de vida americano, absorvendo parte dela, a vantagem financeira líquida de trabalhar nos EUA ou de trabalhar remotamente para empresas americanas é real e significativa. E para brasileiros que conseguem capturar o salário em dólar, mantendo o custo de vida em real, a equação se torna uma das mais favoráveis disponíveis no mercado de trabalho global atual. O trabalho é o mesmo. O número no final do mês é muito diferente. Entender por que essa diferença existe e como posicionar-se para capturá-la é uma das decisões de carreira mais importantes que qualquer profissional brasileiro pode tomar nos próximos anos.